Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, diácono da Assembleia de Deus, Parque São Salvador, no bairro da Serrinha, na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. O nosso pastor presidente é o pastor Nilton Moura Freitas, somos da Assembleia de Deus, Parque São Salvador, e estou aqui para dar mais uma aula bíblica, escola bíblica dominical, em tempos de quarentena, certo? Vamos fazer aqui uma breve oração para dar continuidade. Bendito Deus, maravilhoso, Pai da eternidade, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor Deus, em te servir. Te agradeço, meu Deus, pelas tuas, meu Deus, maravilhosas bênçãos, Senhor Deus, que são tantas, meu Senhor Deus, pelo livramento. E te agradeço também por esta oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor Deus, fazendo a tua obra. Abençoa o meu irmão que está ali me olhando, Senhor Deus, ajuda ele, dá entendimento, Senhor, sabedoria do alto, para que ele possa aprender juntamente conosco, Pai. Eu te peço por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez. Eu louvo a Deus por estar com esta oportunidade de estar aqui lecionando a palavra do Senhor. Já quero deixar aqui um abraço para os meus irmãos do Ministério Parque São Salvador. Nós somos do Ministério Fortaleza e eu quero deixar as calorosas paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui dar início à nossa aula e estamos aqui na revista, né? A Igreja Eleita, certo? O título da revista: Remido pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição de hoje é a lição de número 3, 19 de abril de 2020, eleição e predestinação. O texto áureo vai dizer assim, no Efésios capítulo 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Estamos estudando aqui a revista aos Efésios, meus irmãos, uma bênção, certo? A verdade prática vai dizer: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo, certo? A leitura bíblica em classe encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo de 4 ao 12. Meus irmãos, leia a carta de Efésios, porque tem sido uma bênção, irmãos, estudar essa carta. Irmãos, vamos aqui para a introdução, em nome de Jesus. Quero aqui cumprimentar os meus irmãos do Ministério mais uma vez, certo? O diácono Valessa ali no novo aeroporto, certo? O pastor Gerson, ali na comunidade do Guaribal. Também dá aqui a paz do Senhor, meus irmãos, para a Vila Betânia. Nosso amado irmão Rafael, que está ali dirigindo ali. É uma bênção de Deus. Também o meu irmão ali no Flor de Lis, certo? O pastor Leno. É uma bênção, meu irmão, servir a Deus juntamente com esse povo, viu? Só homens amados por Deus. Também um abraço ao meu pastor, o pastor dirigente, pastor Nilton Moura Freitas. Graças a Deus. Dá um abraço para o diácono Hilton também, o superintendente. Amém. Vamos dar continuidade aqui em nome de Jesus. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação, certo, irmãos? A gente vai dar aqui, irmãos, algumas informações, ensinos a respeito desses dois assuntos bem importantes, né? E muito competitivo, né, no dia de hoje, né, que é a eleição e a predestinação. Nós somos pentecostais, Assembleia de Deus, e temos, né, um firme, né, fundamento nessas escrituras, né, a respeito desses dois assuntos. Vamos aprender aqui daqui por diante, certo? A gente sabe, né, da briga que tem. Surgiu pessoas, né, há 500 anos atrás, certo? Com as suas possibilidades, ideias, seus argumentos, certo? Mas nós temos mesmo que ficar com a palavra de Deus, certo? Quando a gente segue muito o homem, né, o homem passa a ser idolatria, certo? A gente tem que seguir a palavra de Deus, certo?
E é assunto importante, irmãos, até porque uma das heresias, né, a heresia, ela é um fruto da carne, certo? Por isso que a gente tem que aprender e pregar como a palavra é, certo? Se estiver fora da palavra, isso é chamado de heresia, certo? O ponto central, a eleição é segundo a presciência de Deus. Glória a Deus, né? Isso é maravilhoso, né? Eleitos, o primeiro ponto aqui, irmão, vai dizer assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível, certo? A dádiva da eleição, ou seja, né, a eleição é escolha, né? Deus escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a igreja do Senhor, né? A dádiva da eleição precede, né, a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade, né, os que Ele elegeu de antemão, certo? O comentário está dizendo aqui, certo, que a escolha de Deus, né, ela ocorre antes, né, da nossa existência, né, antes da fundação do mundo, certo? Isso é muito importante a gente saber, né? Ocorreu antes, Deus já tinha a eleição em mente, antes da fundação do mundo, isso já estava, né, no coração de Deus, certo? A eleição, amém? E o que é que não está na mente de Deus, né, irmão? Se a gente for pensar bem, parar para meditar, né, o que é que Deus não sabe, né, a respeito da vida, a respeito da salvação, certo? Deus sabe de tudo, né, irmão? Deus é Deus, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Ele tem ali o domínio de tudo, certo? Inclusive desse tempo agora, né, de coronavírus aí, Deus está no domínio, né? E Ele está no controle de tudo, certo? Quem sabe Ele não está testando eu e você, né, para saber como é que nós se comporta, como é que está a nossa fé. Tem que ficar ligado, irmão, nessas coisas aí, viu? Lembrando também, irmãos, que é importante a gente lembrar aqui, certo? Que antes do pecado, né, Deus tinha comunhão com o homem tinha comunhão com Deus, certo? Deus, ele tinha, né, essa convivência com o ser humano, né, porque o ser humano ele era afastado do pecado. Aí depois da queda começou a complicar a situação do homem, certo? Vamos lá, né? Eu estou dizendo isso para poder o irmão entender, os irmãos que estão estudando, que Deus tem esse desejo de reconciliar, né? Fazer o homem se reconciliar com Deus. Por quê, né? Porque isso é algo do pensamento de Deus, certo? Desde o princípio, né? De o homem ter essa comunhão com Deus, certo? Quando eu falo homem, eu falo a humanidade, certo? Vamos dar início aqui, a eleição divina, né? A eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. A primeira, em que fomos escolhidos em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em tempo se deu essa escolha. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, né? E terceiro, em qual finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, certo? São 3 aspectos que o comentarista aqui colocou, bastante interessante, né? Falando que Jesus Cristo ele é o centro, né, de tudo, certo? É cristocêntrico, é quando tudo se centraliza na pessoa de Jesus Cristo, amém? E está dizendo aqui também que ele é atemporal, né? Uma escolha na eternidade, certo? Deus já tinha essa escolha, certo? Olha, eu vou salvar um povo lá na frente, né? Esse povo vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai ser beneficiado com isso e com aquilo. Esse povo é a igreja, viu, irmãos? Deus escolheu a igreja, né? O homem, a gente sabe que ele se corrompeu, certo? E aconteceu muitas coisas até chegar no Senhor Jesus Cristo, né? Mas desde lá de Gênesis, certo? Que a promessa está feita, né? Que Deus, que Cristo ia pisar na cabeça de Satanás, né? E o homem ia se reconciliar com Deus. E assim está sendo, em nome de Jesus, tá bom? Vai dizer assim também o comentarista aqui, Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nessa declaração, né, ele está dizendo aqui que ninguém, né, é eleito, certo?
sem estar em Jesus Cristo, certo? E isso nós concordamos muito bem, né? Então a gente tem que entender, certo? Que eu, irmão Alexandre, não sou um eleito, certo? Antes da fundação do mundo, né? Como muitas pessoas dizem, né? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque senão não precisava, irmão, né? Do Senhor Jesus, tá certo? Por que ele veio, Senhor, antes da fundação do mundo, tá entendendo? Estamos em Cristo Jesus, a igreja de Deus é em Cristo Jesus, certo? Nem eu, nem você, né? Eu acho assim uma petulância muito grande, né? Deus fazendo ali os céus e a terra, né? Antes mesmo de fazer os céus e a terra, eita, lá na frente o irmão Alexandre vai nascer ali, menino, vai ser uma bênção, ele já está eleito, olha aí, né? É uma bobeira muito grande pensar dessa maneira, certo? A gente entende que a eleição é a eleição da igreja do Senhor, certo? Eu faço parte da igreja, né? Eu faço parte do corpo de Cristo. Pode um dedo, né? Um dedo mindinho ser corpo fora do corpo? Não pode, né, irmãos? Do mesmo jeito é a igreja, né? Se eu estiver fora da igreja, eu não sou igreja, certo? Se eu não estiver fora de Cristo, eu não sou cristão, certo? Então tudo isso importa, viu, irmãos? Vamos dar continuidade aqui. Ó, 1 Pedro, capítulo versículo 2. Vamos ler aqui em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo versículo 2, diz assim, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, né, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, certo? É o terceiro aspecto aqui, irmãos, né, que o comentarista coloca, que é santos e irrepreensíveis, certo? Este é o objetivo, né, da eleição, certo? É para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis, né? Por que é que eu estou falando isso, irmãos, né? Porque existe eleito, irmão, né, desobediente? Não existe, né, irmãos? Existe eleito, né, com a vida de iniquidade, né, separado de Deus? Não existe, irmão. A nossa eleição, certo? Nós temos alguns critérios, certo? Que é ser santos e irrepreensíveis, né? São palavras muito fortes, viu, irmãos? Que a gente entende, né? Que nós devemos ter cuidado de seguir, né? Eu fico triste quando uma pessoa diz que a salvação ela é uma coisa grátis, né? Como se Deus não tivesse pagado um alto preço. A Bíblia fala que Jesus pagou um alto preço, né? E fala também que nós devemos carregar o quê? A nossa cruz, certo? Se a sua santificação, né, não vale nada para você, certo? A minha vale, né? O meu esforço vale algo, certo? A minha santificação vale algo. Isso aqui vai me salvar, né? Não, porque Jesus já fez a parte dele, certo? Mas também, né, ele deu a salvação para nós, mas também nós temos o que? E correr atrás, certo? Fazer o que? Fazer com que a nossa vida seja irrepreensível, certo? Irmãos, no dia de hoje, certo? A gente tem que cuidar, certo? Para que a gente possa a qualquer momento aí ser repreendido pelas pessoas e com razão, certo? Isso, irmão, no dia de hoje é muita dificuldade, viu? Ter o nome limpo na praça, né? Ter um bom testemunho, certo? Tá muito difícil no dia de hoje, viu? Nós temos que procurar fazer com que essas coisas aconteçam para a gente, para que nós não tenhamos do que se envergonhar. Isso é maravilhoso, certo? Vamos aqui agora para as condições da eleição, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele amou o mundo, certo? Isso aí é oferecido a todos, né? E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé, né? Além de Deus, né, ele ter distribuído, né, essa graça para todo mundo, certo? Porque tem pessoas que dizem assim, ó, não, quer dizer que Deus se enganou, né? Deu a graça para a pessoa e a pessoa se enganou. E Deus, não é Deus que está enganado, é o homem que está enganado que se afasta de Deus, certo? Deus, ele amou a todos, né? Em 1 Timóteo 2, 4, 6, né? Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, né? Então todos, né? Deus abraçou a todos, certo?
Se o homem, certo, não quer se arrepender, né? Que é a primeira atitude que o homem tem, certo? Ouviu a palavra, né? A palavra gerou arrependimento, a pessoa foi lá, olha, eu sou culpado e Deus está certo, né? Eu me arrependo e não vou mais pecar contra o Senhor. Isso aí é arrependimento. Né? Aquele arrependimento que a pessoa fica triste, né? E faz a mesma coisa, certo? Continua no pecado, né? Arrependimento é o que, né? Pedir misericórdia a Deus, perdão, né? E deixar o pecado de lado, né? Começar a buscar o Senhor, tá bom? Se o homem fizer isso aí, irmãos, né? Ele é aceito, certo? Ele é bem-vindo, né? Ao reino de Deus. Ele vai conseguir ver o reino, né? A palavra de Deus diz, né? Ele verá o reino de Deus, né? Por quê? Porque houve humildade no seu coração, certo? Então a condição, né, é o arrependimento, certo? A pessoa se arrependeu, né? Ela tem a oportunidade de ser escolhida, amém? E participar da igreja do Deus vivo. João, 1 João capítulo 2, certo? Irmãos, são mais de 80 versículos, né? Abrangendo essa questão de que Deus quer que todos, né? Todos eles, né, sejam salvos, certo? João, capítulo 2, 1 João 2 vai dizer assim, ó. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, né? Ou seja, né, ele está dizendo aqui que João, né, o apóstolo João está falando que o Senhor Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos pecados dele, não somente pelo deles, mas de todo mundo, certo? Eu estou falando isso para os irmãos entenderem, porque tem estudos aí, né, em outras denominações, que vai dizer o que, né? Que só são salvos, né? Só são alcançados pela graça de Deus, né? Os escolhidos, né? Os eleitos, certo? E a gente tem o entendimento de dizer não, que Deus alcançou o mundo inteiro, certo? Vai dizer aqui, ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelo nosso, mas também pelos pecados de todo mundo, irmãos, né? O sangue de Cristo, ele tem o poder de purificar a humanidade toda, certo? Mas infelizmente é o que dizemos lá no começo, né? Muitos escolhem o que, né? As trevas em vez de a luz, né? Aí o problema está formado, certo? É triste falar, mas é o que acontece, né? É o que a palavra nos ensina, certo? E precisa de quê? De um prévio arrependimento, né? O arrependimento vem antes, certo? Para que a pessoa se arrependa e consiga, né? Se aproximar do Deus vivo, certo? E a iniciativa, irmão, né, de tudo isso, ela é uma iniciativa divina, certo? Aí cabe a gente responder ou não, né, a salvação. É o livre-arbítrio da salvação, certo? Você escolhe a bênção ou escolhe a maldição, né? Isso a gente vê lá, né, no livro de Moisés, né? Falando a respeito disso, no Êxodo, se não me engano, certo? O terceiro ponto aqui, irmão, vai dizer assim, ó, a vida santa e irrepreensível, né? Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, né? É o Efésios 4. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. Está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. O adjetivo grego amonos, irrepreensível, amonos, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2,15, né? Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, né, que nos elegeu em Cristo, certo? Separado do pecado, né? A gente tem que estar, certo? Santidade não é aquele não me toque, né, que muita gente faz, né? Não me toque que eu sou santo. Não é nada disso, irmão. Santidade é você se separar do pecado e se aproximar de Deus, certo? É como se eu e você fomos propriedade de Deus. E a partir daí ele vai dizer, né, o que é que eu e o que é que você vai fazer. Por que ele vai fazer isso, né? Porque a gente vai ser o que? Propriedade dele, amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 vai dizer o seguinte, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, né, sede santos, porque eu sou santo, né? Deus está dizendo para o homem, né, para o servo dele, ó,
Você se separe do pecado, se aproxime de mim, certo? Porque eu não aturo o pecado, não atura não, viu, irmão? Não vai pensar que Deus vai passar a mão na cabeça de pecador não, viu? A ira de Deus aguarda essas pessoas, tá bom? Porque quando a gente comete iniquidade, certo? Quando a gente não está nem aí para Deus, certo? É uma ofensa a Deus, nós estamos nos tornando inimigo de Deus, certo? Deus é amor, né? E graças a Deus por isso, certo? Mas o homem rejeita o amor de Deus, ele se torna inimigo de Deus, né? Isso aí é outro assunto, né? E podemos estudar outro dia, certo? Irrepreensível, né? Filipenses 2,15 vai dizer assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, né? Ou seja, né, a nossa santificação, ela vai ser luz para a humanidade, certo? Você e eu, né, que estamos servindo ao Senhor, nós precisamos do que? Ser luz da terra e sal do mundo, certo? Como é que acontece isso, irmão Alexandre, né? É fazendo as coisas certas, irmão, conforme a vontade do Senhor, certo? Não é conforme a minha ou a sua vontade, é a vontade de Deus, né? Nós temos um comportamento certo, regulado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo ele veio à terra fazer o que? Ensinar uma maneira santa de eu e você viver. Nós temos que seguir o mesmo caminho, certo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é isso que a Bíblia diz? Então vamos lá, né, irmão? Conseguir, né, de fé em fé, certo? Conseguir essa proeza, né, de estar distante do mundo, separado do mundo e pertinho de Deus, certo? Através das ações, né, que o Espírito Santo nos convence, né, para poder fazer, certo? Em Efésios, né, capítulo 5, eu gosto de ler a Bíblia, viu, irmãos? Porque eu acho muito importante, né? É melhor do que as minhas palavras, com certeza, certo? Sede, pois, Efésios 5, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, né, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos, certo? É interessante que ele diz, né, ó, a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, certo? Como convém os santos, né? O que é que você está conversando, né? O que é que você está comunicando com seus vizinhos, né? Na sua roda social, certo? A gente tem que ter cuidado, irmãos, que Deus tudo vê, certo? Deus, ele é o, né? Ele tem os olhos, né? Por toda a terra, né? Contemplando os homens, certo? Os irmãos lembram de Jó, né? Eu gosto sempre de citar esse texto, né? Porque Deus, ele olhava Jó, né? Está ali o homem ali, né? Que, né? Eu dou maior valor porque ele é uma pessoa totalmente prudente, né? Sabe qual é o passatempo de Jó? É sacrificar ao Senhor, né? Ô glória, né? Isso era maravilhoso, né, irmãos? Que a gente saiba disso, né? E queira ser, pegar os bons exemplos da palavra de Deus, né? Para que possamos também, né? Achar graças aos olhos do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora, irmãos, para o ponto 4 aqui, certo? O tópico 4 é a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como a mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, né? E ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez, certo? A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, certo? Mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, né? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 25, vai falar os frutos do Espírito, né? Somente uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, né? Ela pode, né, praticar esses frutos, né, cotidianamente, certo? Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação no dia de Cristo, 2 Coríntios 3,18, né? Então, meus irmãos, aqui o comentário está falando, né, que a carta, né, de Paulo aos Efésios está repleta, né, de exortações
contra a velha conduta do homem, né? A palavra de Deus diz, certo? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, né? Né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, certo? Esse texto, irmão, ainda hoje deixa muito irmão embaraçado, né? Porque muitos irmãos não querem se livrar da velha criatura, certo? Aí vai falar aqui, ó, a mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. Aí vai falar o que, ó, a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez, certo? Tudo isso, irmãos, é fruto, né, da velha criatura, irmão. Nós temos que afastar de nós, certo? Mesmo que você fosse viciado, né? Você, não, embriaguez, vamos tirar aqui um item desse aqui, embriaguez. Você era viciado aí no vinho, né? Não, mas vinho pode, né, irmãos, né? Ou então em outra coisa. Eu, por exemplo, né, eu era viciado em videogame, né? Eu perdi meu tempo com videogame, irmãos, né? Eu quero perder meu tempo com Deus, ganhar com Deus, né? Não é pecado não, né, irmãos? Mas eu estou dizendo assim uma coisa que a gente gostava muito de fazer e não faz mais, certo? Na minha vida preguiça, eu já fiz muita besteira na minha vida, eu não faço mais, certo? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, irmão. Nós somos uma nova criatura, né, em Cristo Jesus, certo? Nós não temos mais aquele passado, né, aquela ânsia de pecar, né? Nós temos agora que a vontade de servir a Deus, certo? E pelo menos é o que é para ter vontade, né? É de servir ao Senhor, procurar o que, né? Tá na vontade de Deus, né? Tá buscando ao Senhor. Essa é para ser, né, a vontade do cristão, certo? Não tá pensando no pecado, né? Pensando que é que fazia, né? Que quer voltar a fazer, certo? Isso aí tá errado, viu? É nova criatura, em nome de Jesus, irmão. Deixa aí, né? Essa prática de lado, né? Esses pensamentos, certo? Antigos, certo? Que foi o Senhor Jesus falou para Nicodemos, né? Que ele tinha que nascer de novo, né? Para quê? Para poder ver o reino de Deus, certo? Essa aí, irmãos, é uma condição que Deus deixa, né? Olha, você quer me servir, você nasça de novo, você vai ser o que? Uma nova criatura, certo? Para quê? Para poder, né? Glorificar o meu nome. É Deus falando, viu, irmãos? Em nome de Jesus, irmão, vamos nos comprometer, né, a fazer a vontade do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aqui nós finalizamos o nosso primeiro ponto, certo? Graças a Deus, irmão, tá dando certo, viu? Deus é bom e nunca erra. Meus irmãos, vamos agora dar início, né, ao ponto 2, certo? Da nossa revista, que vai dizer predestinado para filhos de adoção, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi na eternidade, né? Como se Deus, irmão, na eternidade dissesse assim: aqueles que eu escolhi vão receber essas dádivas, né? Predestinar, né? Fazer isso antes, né? Dar um destino, certo? Determinar um destino, ok? A predestinação, o termo grego, né? Proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela proposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes, né? Deus determinou, irmãos, né, algo, né, antes para a igreja, certo? Deus na verdade determinou tudo, né, certo? Tudo já está traçado, certo? Isso aí é sem sombra de dúvida o que está na palavra do Senhor, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange, né, o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, certo? Vou repetindo isso aqui, irmão, que é importante, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, certo? Deus escolheu, né? Deus elegeu, certo? Ou seja, ele escolheu, né, o povo para si mesmo, certo? Como escolheu Israel, né? Israel foi escolhido por Deus, certo?
foi formada por Deus, né? E o Senhor escolheu, né? E o Senhor tem um plano para Israel ainda, né? Nós cremos assim, certo? Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim, certo? Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos, né? Isso aí é a vontade de Deus, viu, irmãos? A vontade de Deus é o que eu falei no começo, né? É reconciliar a humanidade, certo? Para se aproximar novamente de Deus, né? A gente sabe que tudo que o Deus criou na terra e nos céus foi tudo perfeito, certo? Mas se a gente for ler bem, né, as palavras de Deus, a gente vai ver que se rebelaram, certo? Né? Até no céu se rebelaram, né? Como assim também na terra, certo? Ou seja, desobedeceram a Deus, certo? O homem pecou na terra, né? E a gente sabe também que os anjos também pecaram, né? Terça parte dos anjos lá, que nem diz a Escritura, amém? Efésios capítulo 5, versículo 11 vai dizer assim, ó, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse é o versículo 5, certo? Do capítulo 1. O versículo 11 vai dizer assim, nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, né? Deus determinou de antemão, né, o que aconteceria com a sua igreja, certo? O que é que Deus fala na palavra, né? Que a igreja, né, o povo de Deus, nós, né, somos semelhantes à imagem de Deus, certo? Ou que somos filhos da adoção, né? Tudo isso é determinação de Deus, certo? E seremos salvos, né? É uma bênção, né, irmão? Que são muitas coisas, viu? A santificação, né? A escolha, a regeneração, certo? Deus disse assim, olha, aquele povo ali, eles vão me seguir e eles estão determinados que vai acontecer isso com eles. Pronto, amém, glória a Deus, né? Deus já terminou, né? Predestinação, né, não é escolher, né, indivíduos, né, para o inferno, né, e outros para o céu, certo? Não é o irmão Alexandre que está destinado para um canto ou para outro, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, viu? Porque a gente vai ver, né? A gente conhece a salvação, certo? Ela é o mandato universal, certo? É para todos, né? Na face da terra, né? Como já explicamos muito antes, né? É para o mundo todo, certo? Isaías 45, 21 tem um texto bastante importante aqui, interessante. Vai dizer assim, ó, anunciar e chegar e tomar conselho todos juntos, né? Meu Deus do Senhor, todo mundo junto aí, né? Tome conselho aí, certo? Com os outros aí, ó. Quem fez ouvir, né, desde a antiguidade, né? Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou, porventura, não sou eu? Deus dizendo aqui com o povo, né? O Senhor, pois não há outro Deus senão eu, né? Deus justo e salvador, né? Não há além de mim, certo? O profeta Isaías falando aqui por intermédio de Deus, né? Deus justo e salvador, não há além de mim, certo? Irmãos, para todos, né? Deus é o salvador de todos, certo? Como eu disse antes, né? Mas tem, né, um tipo aqui de situação que a pessoa tem o que, né? Que procurar o Senhor, né? Se arrepender e começar a ser discípulo de Jesus, tá certo? Que é em Cristo, certo? É discípulo de Jesus, né? Apocalipse 22, 17 vai dizer assim, irmãos, e o Espírito e a esposa digam vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, a quem quiser tome de graça da água da vida, né? Quem quiser, certo? Quem quiser, qualquer um pode tomar desta água, né? A gente conhece a água que é a palavra de Deus, né? Forte e poderosa, certo? Para quê? Para lavar e purificar o homem de todo mal, o sangue de Jesus Cristo. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento, né? Dá um abraço aqui para o meu amigo Diácono Júnior, viu? Que tinha esquecido de colocar o nome dele aqui para ele não ficar com raiva. Deus Pai do Senhor, meu irmão, que Deus abençoe. Dirigente ali do Barroso. Filhos por adoção, ponto 2.
Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, né? Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era o comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos, né? Paulo falou a respeito disso porque para que fosse mais bem compreendido, né? Isso aí é uma tática, irmão, que nós devemos usar até o dia de hoje, né? A gente tem que falar algo, né, que é pregar o evangelho, né? A gente vai falar algo que está envolvendo a pessoa lá, né? A sociedade, certo? A vida social da pessoa, certo? E isso a gente tem que aprender, irmãos, né? A usar dessas táticas que a palavra ensina, certo? Para a gente evangelizar as pessoas, certo? Isso é uma bênção. Então Paulo usou dessa maneira dele, né? De querer o quê, né? Falar de um assunto, da questão da adoção, certo? Que era comum naquela época. Para quê? Para que as pessoas pudessem entender como é que nós fomos adotados por Deus, né? Assim, uma porta enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Ele ainda ensina que o amor foi o que moveu o Pai, a nos adotar, certo? Foi o amor de Deus, viu, irmãos, que moveu, né, o Pai a nos adotar, né? A gente tem aí alguns versículos, né, que confirmam essa palavra, né? Vamos lá para frente, em nome de Jesus. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos, certo? Vamos ler aqui, irmãos, em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim, ó, e vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou, né? Então, irmãos, é maravilhoso saber disso, né? Que antigamente nossas obras eram más, né? Mas o Senhor que nos reconciliou juntamente com Ele, né? Por quê? Né? Porque Ele nos ama, irmãos, né? A Bíblia vai dizer lá, né, no Novo Testamento, né, que Ele nos amou primeiro, certo? Vamos ver aqui o Romanos 8,17, ó, a respeito aqui dos filhos por adoção. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus. Olha que maravilha! E o co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu grifei aqui, irmã, essa palavra padecemos, né? Com Cristo padecemos, né? Com Cristo também seremos glorificados, né? Porque a gente gosta sempre de enfatizar, certo? Sofrer pela obra, irmãos, né? A gente tem sempre isso em mente. Para quê, irmão? Para que você se saia bem, certo? Irmão, sofrer pela obra, irmão, não é maldição não, irmãos, é bênção, certo? A gente, irmãos, a gente tem que fazer a obra de Deus, né? Tem que vestir a camisa, né, de cristão e fazer com que nossos frutos, né, sejam multiplicados, certo? Para quê, né, irmãos? Para que o Senhor Jesus venha, né, dê ali aquela repaginada, a Bíblia não diz, né? E a vara que estiver em mim não der fruto será cortada. Mas aqui dá fruto, o que é que o Senhor vem fazer? O Senhor vem e poda para que ele limpe, para que dê mais fruto ainda, certo? Então isso, irmãos, é sofrer pela obra, né? Sofrer, irmão, não é só sofrer perseguição não, certo? Sofrer é buscar, irmãos, né? Com desejo no coração de fazer a obra de Deus, a pessoa que ama o Evangelho do Senhor, tá certo? Então ele vai falar aqui, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, certo? Então até uma dica para você aí, né, irmãos, que está paradão aí na obra do Senhor, certo? E começar, irmão, a se mexer, viu? Porque Jesus está voltando, certo? Esse negócio aí de pandemia aí, viu, é mundial e é um alerta para a igreja, amém? Nós que estamos esperando, ansiosos pela volta de Cristo, tá certo? É um alerta para a igreja, né? Porque é algo mundial, certo? Vamos lá, né? Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele.
mas o pecado rompeu essa dádiva, né? Que infelizmente, né, irmão, isso aconteceu lá no livro de Gênesis, certo? Com Adão e Eva, certo? De lá para cá, irmãos, foi só tragédia, né? Até Jesus aí, né, nos deu a esperança, certo? De que, né, de termos uma vida com Deus, certo? Porque se você for olhar para trás aí, você vai ver que atrás de Jesus, né? Foram muitos anos aí, irmão, Deus pelejando com os povos, certo? E o povo se perdia, irmãos, né? Se você for ver aí, o Senhor, né, expulsou Caim lá. Aliás, Adão pecou, né, Eva, aí veio Caim, matou Abel, né, e passou de ser uma grande iniquidade, chegou em Noé, teve o dilúvio, certo? Foi só aquela família mesmo abençoada por Deus, né, mas a iniquidade foi do mesmo jeito, irmãos, né? E muita iniquidade, muita peleja, né, mas eu creio que agora é para valer, certo? O povo está firme e forte, né, buscando ao Senhor, né? E agora, irmãos, né, a gente tem que ver que Deus conhece, né, as pessoas que servem Ele de verdade, né? Amém? A igreja do Senhor Deus conhece. A igreja, né, não é só hoje, né? A igreja do passado, né? Os crentes do passado, do presente e do futuro, certo? Não é templo, né? A igreja é a reunião do povo, certo? Vamos lá, dar continuidade. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens, né, de que adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, certo? A imagem do Cristo, aos eleitos, certo? Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar a Pai, Gálatas 4:6. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai, significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, das promessas a Abraão, né, e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o louvor da sua glória, certo? Isso é maravilhoso, né, irmãos? Que Deus tenha feito isso com o povo dele, certo? Com a igreja do Senhor, com a igreja do Deus vivo, né? Porque, irmãos, isso é de admirar, irmãos, certo? Instituição nenhuma, irmãos, consegue mudar o homem assim como Deus muda, certo? Da água para o vinho, né? Onde milhões de pessoas, né? Milhões de famílias foram restauradas, certo? Através de que? Do poder de Deus, né? Do poder da purificação da palavra, certo? Eu mesmo sou um grande testemunho disso, né? De que tinha uma vida pregressa na perdição, mas o Senhor, né, através do Senhor Jesus Cristo, da salvação, através do Espírito Santo de Deus, está, né, cada dia nos movendo, né, para a reconciliação, certo? Isso é maravilhoso, amém? Entre os privilégios mais importantes, né, de maior valor para mim, eu acredito que para você também, é a salvação em Cristo Jesus, né? Essa é a nossa esperança. Vamos ler aqui um título, aqui um texto que o comentarista colocou. Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, certo? Então essa, irmãos, é a nossa maior esperança, né? De que, né? Da vida eterna em Cristo Jesus, certo? É o nosso maior prêmio, certo? Vamos agora, irmãos, em nome de Jesus Cristo, para o ponto de número 3, certo? A sublimidade, né, do propósito divino na predestinação, certo? A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor, certo? Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos, né? É o que o Senhor Jesus quer, certo? Nós todos, irmãos, já estávamos condenados, certo? Deus não veio condenar, Ele veio foi salvar, né? Na pessoa de Jesus Cristo, certo? Ele veio salvar, certo? Ele não veio condenar ninguém. Nestas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né? Nas 6 vezes que a palavra de Deus, a palavra aparece no Novo Testamento,
nenhuma delas fala a respeito, nenhuma delas fala a referência à condenação de pecadores, certo? Que está dizendo aqui a respeito da palavra da predestinação, viu? Não aparece nada condenando ninguém. Você está predestinado a ser condenado por fogo eterno, né? Isso não tem na palavra de Deus, certo? Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina, né? Uma coisa aqui, irmão, que nós também devemos ter cuidado, certo? Eu vou falar porque é a palavra de Deus, né? Ele não falou palavra alguma, né? Colocando a predestinação da condenação, certo? Mas nós sabemos pela palavra de Deus que também, irmãos, né? O destino dos pecadores está traçado, certo? Essa é uma verdade nas Escrituras, né? Não há também o que questionar isso, mas não tem na palavra de Deus, né? Falando com exatidão, né? Predestinando os pecadores, certo? Mas nós sabemos pelas Escrituras, certo? Que o destino de todos estão traçados, mas é só de uma pessoa? Não é, né? Quando eu falo de pecadores, é dos pecadores, certo? Que não quiseram, né, caminhar com Cristo. Quando a gente fala de predestinação dos salvos, é predestinação dos salvos, da igreja, né? Não é de um indivíduo só. A gente tem que entender isso aí, viu, irmãos? Ó, vou ler aqui o texto aqui, ó. Só para os irmãos ter aqui a mente aqui mais aberta. Vai dizer assim, ó. E também, 2 Pedro 2, 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É o versículo 3. E por avareza farão vós negócios com a palavra fingida, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, né? Ou seja, né? Eles já estão, né, com dias contados, certo? Já tem um destino para eles também, amém? O problema na predestinação está em querer, né, dizer que um indivíduo está destinado ao inferno porque Deus assim o quis, né? Isso aí é errado, certo? Não é verdade, né? Porque as Escrituras, como já falamos, né, está repleta de textos dizendo que Deus tem prazer em que todos os pecadores, né, sejam salvos, se arrependam, né? A Bíblia diz, irmão, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, certo? Isso aí é maravilhoso, né? A gente tem esse entendimento, certo? Predestinação e amor, né? Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde para sempre, né? Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação e o amor de Deus, né? É o que você vai ver lá em João 3,16, 1 João 4, 5 e 10, 19. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação como um favor imerecido provém do amor de Deus. A salvação é um favor imerecido que provém do amor de Deus, certo? Não é porque nós somos bonzinhos, né? Porque Deus é amor, certo? É por amor dele mesmo, né? Se você vai ver isso nas Escrituras, viu? É por amor dele mesmo, né, que ele faz o que é bom, né? Certo? Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, né, mas atraídos a eles, né? João 12:32, certo? Predestinação do amor de Deus. No amor de Deus, que é eterno, já havia no coração de Deus a reconciliação do homem com Deus, certo? É o 2 Tessalonicenses 2:3. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e em santificação do Espírito
e a fé da verdade, né? Deus já tinha isso em mente, viu, irmãos? A salvação, ela é progressiva, né? É de santificação em santificação, de fé em fé, né? Eu creio que eu e meus irmãos também, né, vão ter, né, essa condição, né, de estar buscando, né, em Deus, certo? A perseverança em seguir o caminho da salvação, certo? A gente tem que ter em mente, irmãos, né, que a salvação, ela pode ser perdida, certo? Não é porque somos eleitos, né? Porque assim, né, irmãos, a Bíblia diz, né, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, certo? Tenha bastante cuidado, viu? E esse texto que eu li anteriormente, né, fala de pessoas que estavam pregando o Evangelho, certo? Que eram de Deus, mas deixaram de ser, né? Amém? Não é por força e nem por violência também, né? Nós não somos coagidos, certo? Como alguns dizem, né? A força, certo? Para que? Para a salvação ou para a condenação, certo? Cada um tem a sua escolha, né? Na questão de salvação, viu, irmãos? Cada um tem o seu, né, interesse, né, de querer buscar o Senhor ou não querer, né? É uma opção sua, né? Já falei no começo também a respeito. Glória a Deus, irmãos. Vamos dar continuidade agora aqui, irmãos, e fazer aqui a conclusão da lição de hoje, certo? Que tem sido uma maravilha, né? Para mim tem sido uma maravilha, graças a Deus. A sublimidade, aliás, a conclusão é: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam a fé e viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas, né? Uma pergunta que eu deixo para os irmãos, né? Você está sendo participante, né, de todas as bênçãos espirituais, certo? Vamos aproveitar, meus irmãos, né, e buscar essas bênçãos, certo? Que não são poucas, certo? As bênçãos espirituais, a gente viu isso na lição passada, né? A gente tem que ter, irmãos, o cuidado, né, e o prazer de procurar fazer o que, né? A vontade do Senhor, para que possamos, irmãos, estar em Cristo e para que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor, que são infinitas, amém? Irmãos, eu só tenho a agradecer, certo, por esta oportunidade, né? Estamos aqui finalizando essa lição. Também quero cumprimentar aí, né, a nossa igreja, sede, Parque São Salvador. Se encontra aqui, irmão, no bairro da Serrinha, na rua Cônego de Lima, Sucupira, certo? É um prazer, irmão, estar congregando nessa congregação, certo? E eu fico muito feliz de estar lá como professor da escola bíblica, né? Dar aí uma saudação aí, uma paz do Senhor aí para os meus irmãos, né? Da classe do jovem, do Senhor, certo? Dizer que estou com muita saudade, né? Que é sempre bom, né, irmão, estar presente junto com a igreja, certo? Fazendo a obra de Deus. E isso tem nos sentido falta de fazer isso, né? Mas é maravilhoso, certo? Eu aqui, irmão, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, fazer aqui uma pequena oração finalizando, certo? E eu agradeço também, né, a visualização dos irmãos, certo? Falar também que os irmãos compartilhem, né, o canal da igreja, certo? Assembleia de Deus Parque São Salvador, que é uma bênção, irmão, né, para o nosso ministério, né? Tá tomando essa atitude e tá dando as videoaulas, certo? Da escola bíblica, ok? E isso tem sido maravilhoso, viu, irmãos? A igreja não pode parar, né? Como eu disse antes, digo e repito, certo? O templo está fechado, mas a igreja continua de pé, certo? No seu lar, na sua casa, na sua consagração, certo? Com a sua família. Isso é uma bênção, viu, irmãos? Que Deus nos abençoe em tudo. Bendito Deus maravilhoso, Pai da eternidade. Nós te damos graças, Senhor Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, na tua presença, fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, assim nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Amém e glória a Deus.